Olá, seja bem-vindo. Hoje falaremos sobre a objetificação do ser humano. O que é essa objetificação? É o ato exatamente de tratar a pessoa, tratar o indivíduo como um objeto. Para que nós usamos um objeto? Por exemplo, um objeto, esse celular, ele é um objeto, ele é um meio para o fim. Né? Eu o uso para que ele me beneficie de alguma forma, me traga algum prazer, alguma facilidade, alguma possibilidade, potencialize alguma coisa. Então, através desse objeto, eu consigo falar com as pessoas com mais facilidade para me beneficiar. Eu consigo utilizá-lo como uma ferramenta de trabalho para agregar valor, ganhar mais dinheiro, exponenciar meu serviço. Eu consigo acessar informações de todos os tipos, etc, etc. Então, a objetificação nada mais é do que tratar uma pessoa, um ser humano, como se ele fosse um objeto. Sendo assim, ele é um meio para um fim, um meio para atender alguma necessidade, algum desejo individual, egocêntrico meu. E esse assunto precisa ser abordado porque grande parte das relações está tendo problemas, né? Estão fracassando de alguma forma justamente por essa objetificação, por esse comportamento egoísta colocado como priori. Para começar nosso assunto, eu trouxe dois trechos do que eu vou utilizar aqui como embasamento teórico para podermos abordar um pouquinho melhor essa questão da logoterapia para falarmos sobre essa objetificação. O primeiro trecho é deste livro, do Viktor Frankl, Teoria e Terapia das Neuroses, Introdução à Logoterapia e Análise Existencial, que diz o seguinte: o ser humano só se torna realmente ser humano e é totalmente ele mesmo onde ele se entrega na direção a uma tarefa, no serviço a uma causa ou no amor a uma outra pessoa, deixando de se enxergar e esquecendo-se de si. É como um olho que só consegue dar conta de sua tarefa, enxergar o mundo, quando não olha para si mesmo. E quando é que o olho enxerga algo de si mesmo? Somente quando está doente. Quando sofro, por exemplo, de catarata e enxergo uma nuvem, ou tenho glaucoma e enxergo as cores do arco-íris ao redor de uma fonte de luz, então meu olho enxerga algo de si, toma consciência de sua própria doença. E, em igual medida, minha capacidade visual fica também comprometida. Então, ele traz essa analogia com qualquer sistema fisiológico do corpo para mostrar como, para uma coisa funcionar bem, no exemplo de uma relação, nós precisamos realmente nos dar, nos direcionar ao outro, ao tu, à relação. Esse é o extremo oposto do que nós falamos sobre objetificação. Então eu paro tudo e direciono os meus sentidos, a minha intuição, a minha vontade de sentido para aquela pessoa como ser humano, independente da prioridade do que eu quero desejar em mim. Então eu permito que o outro exista no contato. Não sou um eu projetado, olhando só o que eu quero que o outro me atenda, mas eu permito que o outro exista, entre em contato comigo e se manifeste espontaneamente para que aí nós possamos vivenciar algo que faça algum preenchimento real, subjetivo, amoroso, que faça com que você se sinta vivo, que faça com que você se sinta realizado em algum nível. Percebe? Então é um caminho oposto que funciona ao da objetificação. Aqui neste outro livro, Em Busca de Sentido, também do Viktor Frankl, da logoterapia, recomendo que qualquer um leia. Ah, é livro de psicólogo. Não, esse é um livro que qualquer um vai conseguir fazer porque ele relata uma história muito interessante, que foi a que ele viveu nos campos de concentração. E como ele conseguiu, numa situação extrema, na época que foi pego pelo nazismo, mesmo nos campos de concentração, compreender e deixar a vontade de sentido encontrar algo além de si, além daquela situação precária, aquela tortura, aquela coisa horrível que todos nós que minimamente vimos na história sabemos, naquele sofrimento inevitável que ele estava inserido. Então aqui ele traz mais uma vez
essa questão que vai na contramão da objetificação e que é o que faz as relações funcionarem. O sentido do amor. Então, pensar no amor como todas as relações, tá? As amorosas, íntimas, pai, mãe, amor para com os filhos, com pessoas que participam do nosso ambiente de trabalho, que estão também na sua jornada, etc. Amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo de sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última do outro ser humano sem amá-lo. Preste atenção, ninguém consegue ter consciência plena da essência última do outro ser humano sem permitir que esse exista como um indivíduo, como uma personalidade, como um conglomerado de crenças, como um ser nogênico, espiritual, um ser completo, uma pessoa humana, não como um alvo, um objeto de uso para o meu benefício. Ah, mas nós ganhamos muito com relações. A gente chega lá. A gente vai chegar, fica tranquilo. Continuando, por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as afeições essenciais do seu amado. Mais ainda, ela vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. Então perceba, através desse movimento de deixar esse tu, esse outro, se fazer presente e existir, não o objetificando, ou amando essa pessoa, você consegue observar potencialidades que aquele próprio ser ainda não enxerga nele mesmo e vice-versa, ele em você numa relação mútua, obviamente. E esse processo de observação vai trazer novas possibilidades, um contato mais rico com desafios, enfrentamentos, sugestões, desafios, conflitos, que vão direcionar essa pessoa a atingir o seu potencial máximo de realização dentro daquilo que ela é. Não pense em potencial máximo como um estereótipo social do nosso tempo a ser alcançado, mas sobre aquilo que aquela pessoa é, certo? Além disso, através do seu amor, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades. Conscientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser, aquele que ama faz com que essas potencialidades venham a se realizar. Então, observe. Tudo que é dito, eu trouxe esses exemplos, né? Raramente eu trago leituras, porque eu sei que para quem assiste fica um pouquinho mais cansativo ver uma leitura, mas eu trouxe esses exemplos baseados na logoterapia. O que é a logoterapia? Uma abordagem teórica utilizada, aprovada, testada cientificamente como uma técnica psicoterapêutica, igual psicanálise, PCC, gestalterapia, que é a minha outra especialização, para uso do trabalho clínico. Então, eu fiz questão de trazer esses dois livros para você ver que não é uma fala bonita de um campo abstrato, filosófico, no sentido vulgar da palavra, né? Não no sentido científico da filosofia, de que não é falar bonitinho sobre amor para ter algum resultado. Nós estamos falando da questão do funcionamento da psique humana, do funcionamento da condição do indivíduo, da pessoa humana. Ela tem um mecanismo, igual nossos órgãos, nossos sistemas fisiológicos têm um funcionamento, nosso sistema neurológico tem um funcionamento, nosso aparelho psíquico tem um funcionamento, bem como nossa estrutura espiritual tem um funcionamento. Atente-se que aqui espiritual não é relacionado à palavra que você comumente escuta no sentido religioso, mas no sentido daquilo que é do caráter humano, que é característica que faz parte de nós, e só diz respeito a um ser de consciência tal como nós nesse planetinho, que vai além do básico de estímulos e respostas e necessidades físicas somáticas. Todos nós temos essa questão noogênica, tanto é que existem neuroses noogênicas, depressões noogênicas, transtornos de fobia, de ansiedade noogênicos, causados por esse vazio existencial, essa falta de percepção, de sentido. Então, quando você trabalha qualquer tentativa de relação e, infelizmente, não importa quais sejam as suas razões, você se perde, se apega em olhar o outro como um meio para o seu fim, né? Seja, vamos pensar, um meio só para eu ter prazer, um meio para eu me realizar socialmente, de cumprir aquilo que eu acho
que é o ideal, né, de casar e ter minha família, ou de transar e conseguir gozar, ter um orgasmo, ou de a pessoa vir a me ajudar financeiramente, um meio para o fim, ela é um meio para o fim. Isso é a objetificação. Quando eu olho dessa forma, eu reduzo a pessoa a uma projeção daquilo que eu desejo, e ela não vai conseguir suprir isso, porque ela é mais que isso. Mesmo que talvez ela te ajude, perceba, mesmo que através do seu convívio com ela, você consiga encontrar prazer físico, sim. Nada mais coerente do que amar alguém, estar com alguém, ter seu prazer, né? Ainda mais tendo a intimidade, a liberdade, etc. Fica muito melhor. Constituir, sim, a sua família, ter sua relação, ter seu lar, sua casa, com uma dinâmica, de uma forma que você goste, que você possa administrar, conduzir bem. Tudo bem. Mas esses ganhos, eles são ganhos secundários de um encontro natural entre duas almas humanas, entre dois seres humanos. Vamos pensar, por exemplo, prazer. Como que você vai querer ter o prazer por prazer? Vou dar um exemplo para você. Eu atendo aqui no consultório, estou aqui, vou até mostrar para vocês, aqui na clínica, pessoinhas sentam aqui, tá? Eu atendo aqui no consultório um volume significativo de homens adultos, de 30 a 40 anos, a maioria, com problemas sexuais. Como assim? Problema de potência sexual. Ou tem ejaculação precoce, ou não conseguem manter uma ereção, sempre algum problema de potência sexual. E o que é diagnosticado em 99% dos casos que eu tenho contato? Que a origem do problema desse homem é justamente por ele olhar o prazer como objetivo da obra que ele está fazendo. Então ele olha para uma mulher, ele está tão focado em querer desempenhar aquela potência e dar ou sentir prazer, vamos supor, ou as duas coisas misturadas, que ele desfoca do que é realmente importante. De estar em contato com aquela pessoa naquele momento, de percebê-la, de tocá-la, de deixar seu corpo ser estimulado e se perceber nos estímulos que está recebendo e dando naquele momento. E isso, naturalmente, a excitaria e a faria gradualmente a ficar confortável naquela situação de excitamento e ter o prazer como benefício secundário. É um ganho secundário. É igual dinheiro. Quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro. É um ganho secundário de algum trabalho. Ele vem depois que você faz algo, você se entrega a algo, você desenvolve uma competência, uma habilidade, aprende a se posicionar, amadurece, etc. Quando pensamos em relacionamento, todos os ganhos estão no mesmo padrão. Se eu olhar a pessoa só como meio ali para o fim que eu quero ou o fim em si mesmo, eu acabei de reduzir as possibilidades. As possibilidades não, vamos colocar assim, infinitas possibilidades de benefícios humanos que eu viveria junto àquela pessoa simplesmente por amar, estar com ela, lidar com as divergências, aprender a lidar com as diferenças de cultura, de crença, me dispor a amadurecer, fazer um jogo mútuo nesse sentido, de ambos estarem fazendo isso e sempre tendo benefícios secundários. Alegria, prazer, crescimento mútuo, financeiro, social, lar, casa, família, filhos, tudo acontecendo naturalmente como uma consequência do ato humano de se relacionar. E não de projetar naquela pessoa um humanoide, um robô, para suprir o que o umbigão aqui quer resolver. Então, se você observar, agora eu te convido a fazer essa reflexão, observe na sua rotina se você não está objetificando as pessoas ou se você também não está permitindo ser objetificada para algum ganho secundário. Hoje nós vemos muito isso, eu tenho muitos relatos de pessoas que usam aplicativos, Tinder, aplicativo de relacionamento, vão sair, saem, transam. Aí depois transam mais uma ou duas vezes, não vira nada e dá uma frustração, dá um vazio, dá uma inquietação. Mas deu uma transadinha, ali senti um pouquinho de prazer, depois sumiu e dá uma coisa ruim dentro. Por quê? Não foi vivido nada. Um usou o outro para ter determinado prazer. Se você esperar algo além disso, além desse prazer, você vai sofrer e vai gerar uma angústia. Se você se satisfez com aquilo ali, também tudo bem. Isso aqui não é um
um parâmetro, de sentido de julgamento moral de como você deve conduzir sua vida. Você transa com quem quiser, faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Mas para quem quer vivenciar um sentido de vida, objetificando é impossível. Os resultados são limitados. Certo? Então você tem que prestar atenção se você não está se colocando ou criando situações onde você está olhando para o outro simplesmente como uma ferramenta, esse objetinho, para realizar a sua necessidade, seja essa carência, prazer físico, financeira ou qualquer outro tipo. Falei aqui de relacionamentos amorosos, mas poderíamos, por exemplo, falar das relações com os pais, filhos com os pais, demorando para se desvincular do processo simbiótico dos pais e usando os pais como objeto de ganho secundário financeiro. O pai vai lá ficar pagando as contas, a mãe lava as cuecas, né? Ficam vivendo a sua vida por você como se eles fossem aquela função. Então não são mais dois seres humanos. Um pai e uma mãe, dois seres humanos que você pode ter um contato e vivenciar momentos incríveis. Amadurecer com isso, evoluírem juntos com isso. Verem sentido num ato amoroso para com o outro. Eles ficam limitados. Então o pai vira um banco, né? O filho vira um cofre, vai lá, transam, tem filho, separa, paga uma pensão, não tem contato com aquela criança. No dia de amanhã, não tem o amor daquela criança crescida, não tem contato, não tem nada. São duas pessoas que não construíram nada. Ah, mas é meu filho, não foi construído nada. Vai vir um vazio de alguma forma. Não é um vazio de uma coisa ruim que aconteceu, é um vazio de algo que não foi vivido. Com sentido, não foi construído com sentido. Você paga a pensão só pensando em não ter encheção de saco. Se afasta do pai e deixa pagar a conta pensando só em não ter irritabilidade, tocar sua vida. Então, quando você tiver sempre esse olhar, eu, dificilmente você vai prosperar em relações mais significativas. Esse eu, esse egocentrismo exagerado, é uma coisa natural e aceitável nos primeiros anos de vida. Você precisa de um certo egoísmo até a adolescência ali para desenvolver bem sua personalidade, conseguir se situar, se posicionar no mundo, ter um mínimo de independência, conseguir entender o que e quem é você nas fases de desenvolvimento infantil para o início da fase adulta, é compreensível dentro de um processo natural biológico que você se atente muito a você. Porém, depois que você já tem um mínimo de percepção e consciência de como as coisas funcionam e já não é tão dependente de papai e mamãe, muitas outras coisas pode pensar por si mesmo, você precisa de um nível mais elevado de relações dentro de um estado de consciência seu, principalmente na camada noogênica, nessa questão espiritual, nessa questão humana, para conseguir ter satisfações, para conseguir se realizar. E sempre vai ser na receita que eu trouxe, nesses 2 livros aqui. Sempre vai ser nessa receita de se dar ao processo. Coloco aqui, óbvio, para que não seja mal interpretado, uma ressalva. Se dar ao processo não é se negligenciar. Tá? Muito pelo contrário. Você, obviamente, continua cuidando de si, fazendo todo o possível para ser um ser íntegro, autorresponsável, para que aí sim você se dê ao processo. Porque não adianta você distorcer algo, como eu estou te dizendo aqui, no sentido de passar por cima de tudo de você, se ferrar para tentar estar com o outro, fazer pelo outro, e acabar dando um efeito rebote. Como você se negligencia, não se cuida, não exerce um senso próprio de autorresponsabilidade sobre os seus atos e as suas responsabilidades, por mais que você esteja ali o tempo inteiro com o outro, você vira um peso. Você está ali, fala coisa bonita, diz que ama, não ama, isso ou aquilo, mas você está ali dando trabalho para o outro com coisas que você poderia resolver através das suas próprias potencialidades. E se você as tivesse resolvido e estivesse ali, vocês cresceriam mutuamente. Percebe a diferença? Então fique muito atento a isso. Faça essa análise, reflita sobre as suas relações mais próximas, seja um namorado, ficante, cônjuge, colega de trabalho, família biológica, não importa, pessoas que realmente
fazem parte do seu convívio humano, pessoas reais, que você realmente conhece, realmente tenha contato. E observe se você não está objetificando de alguma forma essas relações ou permitindo que as pessoas te tratem como objeto, como um meio para o fim. Se observar, sem problema, sem chilique, sem pitaco, vai fazer uma reflexão honesta e sincera de como você pode mudar os seus atos concretos, as suas ações práticas nos próximos encontros, nos próximos enfrentamentos, quais posicionamentos você pode levar para aquele contato, para aquela relação, para que isso cesse. Normalmente no começo vai diminuir até que se extingue essa questão da objetificação. Um primeiro caminho é sempre buscar amadurecer aquilo que for necessário em si, né? Se eu quero levar algo a mais, algo melhor para outro, para alguém, eu primeiro trabalho essa coisa em mim. Quero ajudar a pessoa, eu tenho que estar mais equilibrado emocionalmente, eu tenho que estar com a saúde física forte, eu tenho que estar com a cabeça lúcida para poder raciocinar, pensar, eu tenho que ter um mínimo de condição social, financeira, né? Ter espaço para poder ir e vir, poder investir numa informação, num conhecimento, comprar um tempo para ficarmos juntos e ter algum lazer. Tudo isso entra no meu senso de autorresponsabilidade e, sendo bem cuidado e administrado, vai repercutir positivamente nessa busca da extinção, da eliminação, da objetificação. E não trate pessoas como objetos. Objetos são coisas desse tipo aqui, não a gente.